Continuação que é do ataque protestante. Ele só sabe atacar. Simples, pô. Beleza. É respeito. Se você não acredita, beleza. Respeito. Do mesmo jeito que a gente respeita Umbanda, respeito. Simples. Se eu não acredito em macumba e feitiçaria, o que eu vou fazer num centro de macumba? Se eu não acredito no espiritismo, o que eu vou fazer num centro de espiritismo? Cada um com a sua fé, cara. Se você acredita no espiritismo, amém. Seja feliz, glória a Deus. Se acredita na macumba, amém, glória a Deus. Eu não tenho nada contra você. A partir do momento quando você começa a degrinir a igreja, falar que a igreja ela celebra esse mesmo rito, essa mesma prática que tem lá na espírita, lá na umbandista, lá todo esse termo que o Lucas Manzoni usou aí, usando o vídeo de outro protestante. Simples, pô. Vocês não têm obrigação de acreditar. Mas culto de adoração não é, cara. Tem muita diferença. Não é um culto satanista. Você não entende? Por quê? Vocês não entendem? Porque os seus fundamentos são fundamentos de homem. Vocês não entendem a realidade celeste, cara. A igreja é um corpo místico, cara. E esses santos, eles morreram dando a vida por essa igreja mística. Porque, ao menos quando Pedro passasse, a sua sombra curava. Ao nível de santidade e de unção que os caras alcançaram. Nem os padres dessa geração chegam a esse grau, cara. São poucas pessoas. Oh, pelo amor de Deus, cara. Sim, olha só. Os primeiros cristãos celebravam o culto e veneração. Ó. As relíquias dos mártires entre práticas começou no primeiro século da era cristã, motivada pela intensa perseguições do Império Romano. O Império Romano matava os cristãos. Olha só, jogava ali na cova, ali no Coliseu, ali onde os leões degustaram aqueles cristãos, como por exemplo Santo Inácio que estava ali. Você acha como não celebrar um culto de honra a esses caras, cara? Hebreus, interessante lembrar de vossos guias. Como vamos lembrar desses guias que morreram pela igreja? É um culto pagão? Culto de honra. Como historiador, você, pelo amor de Deus, cara. Eu não deixaria meu filho estudar com um cara desse, cara. Infelizmente, ó. O documentário histórico mais antigo que comprova esse costume é a Carta sobre o Martírio de São Policarpo, ano 155 AD, onde os fiéis afirmavam, os caras estavam nessa briga, não, foi no século 3, não, foi no século 4, meu irmão, para a gente não interessa que século que foi, para a gente entender que já teve um martírio, os cristãos pegou os restos mortais, falou que é mais precioso que o ouro e prata, os ossos de São Policarpo. Os caras estão focados numa data, uma época, meu irmão. Onde os fiéis afirmavam ter recolhido os ossos do Marte, considerando o mais precioso que pedra fina e mais estimável que ouro. Olha só, como era de celebrar esse culto. Ó. Missa sobre os túmulos. Ó. Durante as perseguições, os cristãos se reuniram secretamente, ó. Porque não podia, porque o império está perseguindo. Como conseguiu se reunir? Como conseguiu se organizar? Quando o imperador Constantino dá liberdade de culto, o imperador Teodósio oferece em 380 ali, a igreja do Império Romano acabou, cessou as perseguições agora, dá para os cristãos se reunir e debater sobre essa questão, dá para prestar culto de honra às imagens e tal, etc. As relíquias, agora a igreja não está sendo mais perseguida, protestante. Ó, Catatumba deu origem uma tradição mantida até hoje na Igreja Católica Ortodoxa, obrigatoriedade de colocar relíquias de santo dentro ou sobre o altar de toda a igreja consagrada. Ó. É isso que o bispo está fazendo, cara. Só um pouquinho aqui para você entender o que. Cuidado, Lucas, o André Luiz vai reagir ao seu vídeo, hein?
É simples, pô, entender. Se for pegar nesse princípio, nesse pensamento, então, Paulo é feiticeiro, Pedro é feiticeiro, o profeta Eliseu é feiticeiro, porque os seus ossos operavam maravilhas. Em Isaías 8,19, Deus critica claramente essa prática ao dizer: acaso não consultará o seu povo a Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? O próprio Inácio de Antioquia, discípulo de João, que viveu logo após o período apostólico, esse Inácio que os católicos tanto citam, ele próprio disse que queria que o corpo dele fosse comido pelas feras e que ninguém se importasse com os seus restos mortais. Porque já tinha uma prática de os cristãos ali pegar os restos mortais de um Marte. A preocupação, já fiz falando sobre isso, Santo Inácio de Antioquia, era isso. Olha só, olha a distorção que os caras pegam a fala de paz na igreja. Oh, pelo amor de Deus, cara. Como forma de justificar esse ritual macabro, eles utilizam passagens bíblicas, mostrando os ossos de Eliseu ressuscitando morto, os lenços de Paulo curando enfermos. Olha só, ele está citando o versículo bíblico para você não acreditar nos versículos bíblicos, porque os versículos bíblicos são óbvios que prova, que contradiz esses mentirosos. Porque você pega escutando esse veneno de Satanás para você não ir consultar a Bíblia. Para você não consultar a tradição, para vocês acreditar nesses falsos profetas. Então, uma pergunta que eu faço, então vocês têm que pregar para os seus pastores. Porque os seus pastores estão vendendo óleo ungido, os pastores estão fazendo campanha da Fogueira Santa, a campanha de Esté, as 7 águas mais poderosas do Rio Jordão, o óleo ungido, o paletó de Benuim operava maravilhas. Aí vocês têm que entrar num acordo, vocês protestantes. Diga, onde consta que após a ressurreição do morto que tocou nos ossos de Eliseu, passaram a guardar os ossos de Eliseu para futuras curas? Onde consta relato deles beijando os seus ossos? Ou orando, dizendo, Santo Eliseu, intercede por nós? Onde consta... Aqui você está colocando uma coisa que a Escritura não está falando. Você tem que entender a época daquele tempo. Tinha um magistério para desenvolver tal, etc? Não tinha. Aonde tem na Bíblia orando pelos ossos de Eliseu? Aonde tem na... Não, mas tem na Bíblia que esses ossos fez milagres e prodígios. Tem na Bíblia que o lenço de Paulo fazia milagres e prodígios. Tem na Bíblia que a sombra de Pedro curava. Tem na Bíblia que o manto de Jesus Cristo operava maravilhas. Curou a mulher de fluxo de sangue. Então, tem na Bíblia. Tem na história. Tem na tradição. E a preocupação de Santo Inácio de Antioquia para calar a sua boca, que vocês usam... fala de paz da igreja distorcidamente, tendenciosamente, diabolicamente. Olha só. Santo Inácio de Antioquia, quando foi martirizado, qual é a preocupação deles com seus restos mortais? Simples, pesquisa, cara. Tem dúvidas sobre a igreja católica? Vai pesquisar, cara. Qual é a fonte? É os acadêmicos? Não. É os historiadores? Não. Qual é a fonte? Patrística. Qual é a fonte? Os primeiros cristãos, quem eram os bispos, quem eram os presbíteros, quem era o sucessor dos apóstolos, primeiro século, segundo século. Aí você vai chegar à origem, à fonte da veneração das relíquias. Vamos ver aqui. E mesmo assim, se não ficou resto mortal de Santo Inácio de Antioquia, a gente veneramos a sua memória, cara. O culto de honra a um Marte é a sua memória. Santo Inácio de Antioquia era bispo de Antioquia, discípulo de São João, certo? Foi considerado pelo imperador Trajano ser devorado pelas feras em Roma. Em uma dessas suas famosas cartas escritas a caminho da execução, ele demonstrou o desejo místico de ser unir a Cristo pelo sofrimento, declarando, ó, sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me torne o puro pão de Cristo. Ó. Aqui, ó, no Filial Teatro, os leões a tocaram com tanta rapidez que restaram apenas
os ossos maiores e mais duros de seu corpo. Então restaram evidência ali do martírio de Santo Inácio de Antioquia. Como protestante, olha só, cara, como protestante ele é mentiroso. Ele sabe atacar. Falar que é feitiçaria, que é macumbaria, que é bruxaria, é invocação dos mortos, essa viagem louca, demoníaca, diabólica, esse cara, ó, resta a veneração imediata. Então restou, sim, dos ossos de Santo Inácio de Antioquia. As partes mais duras, porque o leão não conseguiu comer, não conseguiu devorar. Mesmo correndo imenso perigo sob os olhos das autoridades romanas, os diáconos e cristãos que acompanhavam recolheram cuidadosamente os seus ossos. Como não tem evidência protestante. O documento antigo, Mateus, não sei falar que é latim, relata que essas poucas partes foram envoltas em linho. Elevadas de volta para sua terra natal, Antioquia. Ele considerava aqueles ossos, olha só, cara, tesouro inestimável, deixando a Santa Igreja. É a igreja protestante? É uma igreja desses bruxos aí que eles fundam, que faz ritual satânico, que quer comparar com ritual católico? Olha só que interessante, o protestante. A comunidade passou a se reunir anualmente no dia de sua morte, para celebrar sua memória e pedir sua intercessão. Ali, o crânio que o bispo está beijando é o quê? Celebrando o quê? O seu aniversário. Da Beata, Marte e Virgem que morreu. Santa Ágata, se eu não me engano. Olha só como desmente esses mentirosos. Por quê? Toda mentira tem como se distorcer. É difícil, mas você vai pesquisar, você vai buscar fatos, mas tem como, porque não tem como prevalecer a mentira. Quem prevalece é a verdade. Porque João 16,3, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade. Quem ama a verdade não vai ficar com a pulga atrás da orelha, vai pesquisar. Onde estão os restos mortais hoje? Devido a invenções políticas militares ao longo dos séculos, como a invasões persas e muçulmanos na região da Síria, as relíquias de Santo Inácio precisaram ser transferidas para local seguro. Atualmente, os restos mortais de São Inácio de Antioquia repousam em Roma, lá no Vaticano, está em Roma. Olha só. Depositado sobre o altar mor da Basílica de São Clemente, onde fiéis do mundo inteiro continuam a venerar até hoje. Ó. Olha só, cara. Então, você vê o que aqui, cara? O desespero e o ódio do demônio. Porque você vai venerar uma relíquia. Uma relíquia é o que te inspira o que, cara? A chegar à santidade. Ela te leva a meditar, cara, te leva num grau elevado. O que é? Eu quero ser santo, eu quero ser mártir, eu quero dar a vida pela igreja. Por isso que incomoda aqui Apocalipse, para finalizar esse vídeo aqui, que eu não vou esticar muito esse vídeo aqui. Misericórdia, cara. Apocalipse 13, 6. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, ó. Sobre ti, Pedro, e falei, minha igreja, então só tem uma igreja. Os caras blasfemam contra a igreja de Deus, que está profetizado na Escritura, certo? E seu nome, o seu tabernáculo, a Eucaristia, a presença real de Cristo, ó, e os habitantes do céu, que são as testemunhas. Então, espírito do quê? Apocalipse 13, vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre aos chifres de 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A missão da besta, dos falsos profetas, desses hereges, é blasfemar, cara. Olha, a besta tinha nomes blasfematórios na sua cabeça, cara. Blasfemar contra quem? Tudo que é divino, tudo que é santo, tudo que é consagrado. Daqui que vem esse ódio pelos santos. Que os santos são testemunhas, cara.
Essa é a resposta a esse esgoto desse vídeo de Lucas Banzori e esse protestante. Se você for pegar os versículos bíblicos, então os caras são tudo macumbeiro. Moisés, quando pega o cajado, bate ali, o cajado vira serpente, é um feiticeiro, cara, é um bruxo. Se você for pegar nesse pensamento desses caras. Salve Maria. Porque os caras não entendem que é milagre e prodígio que vem da igreja, cara. Salve Maria.